Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar então na aula de hoje os números racionais na representação fracionária. Tá? Nós veremos então algumas situações, tá, de frações e primeiramente então a fração como quociente. Vocês sabem que a fração então ela sempre representa uma divisão, né? E nessa divisão, por vezes, o resto ele pode ser desprezado, né? E algumas vezes este resto deve ser considerado, tá? Vamos também aprender a representação fracionária e o número misto, né? Que representa as situações. Então, por exemplo, para indicar quantas pessoas habitam determinado espaço, utilizamos a densidade demográfica, um índice obtido pelo quociente, ou seja, pela divisão entre o número de habitantes de uma localidade e a sua área, tá? Que é dada em quilômetros quadrados. O que seria isso? O espaço onde as pessoas vivem, tá? Então, essa situação de abertura do módulo, tá? Eu vou fazer essa introdução com vocês para que vocês tenham conhecimento do que é a densidade demográfica. Assim, então, se eu dividir a quantidade de pessoas que compõem a população mundial, que é aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas, pela área de terras imersas no planeta, que é 149,67 milhões de quilômetros quadrados, obtemos a densidade demográfica da Terra. Tá? No entanto, à medida que a população mundial se altera, este dado também sofre alterações. Pessoal, estes cálculos aqui, na apostila de vocês, tá? É solicitado para que vocês realizem com a calculadora, pois se trata de números muito extensos, né? São números muito grandes. Notem que aqui estes números estão na escrita simplificada, porém, para realizar o cálculo na calculadora, vocês precisam escrevê-los com todas as suas ordens, tá? Até mesmo porque aqui eu tenho a população representada em bilhões e a área de terras, né, em milhões de quilômetros quadrados. Então, quando vocês realizarem as atividades da apostila, né, que pede então o uso da calculadora, transformem então estes números aqui, tá, para números naturais, ou seja, os escrevam com todas as suas ordens. Média aritmética, tá? Também aparece ali nos exercícios que vocês precisam realizar. Então, ela é muito utilizada no cotidiano e o cálculo dela ocorre com a soma, né? A divisão, então, do somatório dos números dados, tá? Pela quantidade de números somados. Nós vamos acompanhar um exercício aqui, tá? Este exercício está na apostila de vocês. Em 2019, o Brasil disputou a Copa do Mundo de Futebol Feminino que ocorreu na França. 23 jogadoras foram convocadas para representar a seleção brasileira no evento. E aqui, ó, pessoal, então eu tenho cada jogadora, né, e a sua idade. Está dizendo, então, aqui o problema informa que a média das idades das jogadoras é de 27,5 anos, 27 anos e meio, a média, tá? Considere as informações no quadro a seguir, em que consta o nome e a idade de cada jogadora. Como foi feito o cálculo das médias desta idade? Então, nós acabamos de ver ali, né, pessoal, que a média é dada, então, pela soma de todos os valores que nós temos. Então, cada uma dessas idades foi somada, né? E este resultado desta soma se divide pela quantidade, né, de pessoas que compõem esta média. Então, nós temos a soma de todas as idades resultando em 633, dividido por 23, que é o total de jogadoras, tá? Então, a média das idades é de 27,5 anos. A relação da divisão com a fração, tá? Então, aqui nós temos uma situação que diz: divida igualmente 3 folhas de papel entre 4 pessoas, tá? Não tem só uma forma de resolver esse problema, né, pessoal? Nós já vimos que os problemas matemáticos não são, né, todos eles somente com um formato, né, de resolução. E nesse caso aqui eu vou apresentar uma forma para vocês, tá?
Então, eu posso pensar da seguinte forma. Cada uma dessas folhas pode ser dividida em 4 partes, tá? Notem aqui que se eu tenho cada folha dividida em 4 partes, tá? Eu tenho o total de 12 partes. 12 dividido por 4 pessoas, né? Nós já sabemos que cada pessoa receberá 3 partes de 4 da folha, tá? Então, a primeira pessoa receberia 3/4 dessa primeira folha, né? 3 dessas partes aqui. A segunda pessoa receberia este 1/4 que restou desta folha, mais 2/4, ou seja, mais metade desta folha aqui, tá? E a terceira pessoa, então, receberia 2/4 desta folha, ou seja, metade desta folha, e 1/4 da terceira folha. E a quarta pessoa, então, 3/4 da folha restante, ok? Represente na forma fracionária como cada pessoa receberá a sua parte da folha, né? 3/4, então, da folha para cada pessoa. 3 partes de uma folha que foi dividida em 4, né? Então, observe a situação. Como eu tenho apenas 3 folhas e 4 pessoas, a quantidade de pessoas é maior que a quantidade de folhas que eu tenho. Neste caso, então, é óbvio, né, que cada pessoa receberá menos que uma folha. Então, 3 partes de 4 da folha cada um receberá, tá? Efetue a divisão 3 por 4. Pessoal, aqui nós temos, ó, lembrando da divisão com vírgula, né? Então, o 3 está pequeno, então o 4 não cabe no 3. Para que eu consiga iniciar essa divisão, então, eu coloco um 0 e uma vírgula aqui, para que eu possa acrescentar o 0 aqui juntamente com o 3, tá? Agora, então, o 30 cabe 7 vezes no 4, né? Onde resulta em 28. Restando 2. Quando eu coloquei, então, este 0, aqui, lembram que nós comentamos que vem junto uma caixinha de zeros, que eu posso utilizar um 0 a cada vez que eu for dividir dentro de cada conta, né? Então, essa divisão aqui de 2 por 4, né, é a segunda divisão dentro deste cálculo, e eu tenho um 0, então, que eu posso utilizá-lo, que ele já está pago, né? Ele já foi pago com este 0, aqui. Então, para acrescentar este segundo 0, eu não preciso acrescentar mais nada aqui no meu resultado do quociente, a não ser que fosse necessário um segundo 0. Aí sim eu acrescentaria um 0 a mais aqui no quociente também. Mas não precisa, tá? 20 dividido por 4 resulta em 5. E o resultado, então, de 3 dividido por 4 é 0,75, tá? Concluímos nesta situação. 3 dividido por 4, a representação fracionária é dada por 3/4, né? E a representação decimal, então, é obtida através da divisão do numerador pelo denominador da fração, né? Ou seja, 3 dividido por 4, que é 0,75, ok? Representação fracionária e decimal da divisão com quebra, tá, pessoal? Então, aqui, ó, já estudamos, então, que a divisão entre dois números naturais diferente de 0, né? Nós temos a possibilidade de representá-lo em forma de fração, tá? Então, aqui, 2 dividido por 5 pode ser representado como 2/5. E se eu realizar a divisão de 2 por 5, eu obtenho, então, o número decimal 0,4, tá? Estes dois resultados aqui, pessoal, representam a mesma quantidade, eles têm o mesmo valor, tá? Só que estão representados de forma diferente. E ainda, tá? Nós podemos representar, então, esses resultados em forma de porcentagem, né? Como 2/5 é igual a 0,4, e se eu acrescentar, então, um 0 aqui após este 4 aqui, né? Eu fico com 0,40. 2 casas após o 0 é o mesmo que escrever esse número, então, como 40 sobre 100, né? Qualquer número com o denominador 100, eu posso representá-lo como porcentagem. Então, aqui 40%. E temos a situação quando o dividendo, então, é maior que o divisor, ou seja, quando o numerador é maior que o denominador. Nesse caso, pessoal,
a situação representa mais que um inteiro, né? E nós podemos representar, além da representação fracionária e decimal, nós ainda podemos representar este número como um número misto, tá? Então, observem aqui, ó, 5 dividido por 2, né? A divisão resulta em 2,5. Notem que se eu já tenho uma parte aqui, um valor diferente de 0 antes da vírgula, representa a minha parte inteira, né? Então, eu posso dizer que aqui eu tenho 2 inteiros mais 0,5, ou seja, 2 inteiros mais 1 meio, né? 1 meio representa 0,5, tá? Então, aqui nós temos um número composto de uma unidade inteira e mais uma unidade fracionária, tá? E quando eu represento a parte inteira separada, né? Esta representação fracionária, então, obrigatoriamente, o numerador precisa ser menor que o denominador, tá? Podemos representar como a soma, né? Então, o número 2 mais 1 meio, né? Ele pode ser representado também sem o sinal de adição, né? E aí, então, 2 inteiros e 1 meio, desta forma aqui, grudadinho, tá? É chamado de número misto, ok? Quando eu tenho uma parte inteira aqui na frente com uma fração. Agora, pessoal, como nós fazemos essas transformações, tá? Então, só podemos transformar uma fração em número misto quando o numerador for maior que o denominador. Só nessa situação, tá? Então, podemos proceder da seguinte forma. 7 quartos, tá? Se eu dividir 7 por 4, o resultado aqui, o quociente é 1. Este quociente representa a parte inteira do meu número, tá? Então, eu tenho 1 inteiro. O resto da divisão representa o meu numerador e o divisor aqui, ó, que era o meu denominador inicial, continua sendo o denominador aqui. Então, 7 quartos é o mesmo que 1 inteiro e 3 quartos, ok? Outra forma de representar, então, agora, se eu tenho este número misto e eu quero representá-lo, então, como uma fração imprópria, né? Nós já vamos ver estes nomes aqui, as classificações das frações. Uma fração imprópria, então, é quando o numerador é maior que o denominador. Nesse caso aqui, ó, pessoal, nós podemos pensar da seguinte forma. Se eu tenho 1 aqui na frente, eu tenho 1 inteiro, né? Mais 3 quartos. Este 1 inteiro aqui, sendo ele com um denominador igual a este aqui, que é 4, eu só consigo obter o inteiro se eu tenho 4 dividido por 4, que resulta em 1, né? Então, 4 mais 3, 7, né? Em uma soma com denominadores iguais, eu só conservo o denominador. Então, 7 quartos, tá? Outra forma de obter essa fração aqui, tá? A partir deste número misto, é multiplicar, então, a parte inteira pelo denominador, né? Então, 1 vezes 4. E o resultado somar com o numerador. Então, 1 vezes 4, 4, mais 3, 7, tá? E o denominador, então, mantém-se igual a 4. Ok? Aqui nós temos, então, os tipos de fração, tá? Toda divisão de números naturais em que o divisor, né? O divisor, então, é o denominador, é diferente de zero. Isso aqui é muito importante, pessoal. Não existe divisão por zero, tá? Então, toda vez que o divisor é diferente de zero, estes números podem ser representados por uma fração, tá? Quando nós temos numerador 3 e o denominador 8, tá? O denominador maior, então, que o numerador, é uma fração própria, tá? Onde o quociente vai ser um número menor do que 1. Então, sempre que eu realizar a divisão de 3 por 8, eu terei 0, alguma coisa, né? Porque se eu tenho, por exemplo, 3 balas, né, para dividir em 8 pessoas, eu não consigo contemplar cada pessoa com uma bala inteira, né? Então, por isso, sempre dará um número entre 0 e 1, tá? Se o divisor for maior, né, se o dividendo, aliás, for maior que o divisor, ou igual a ele, tá? A fração terá um numerador, né? Nesse caso aqui, a fração é chamada de imprópria, tá? Quando nós temos, então, o numerador maior que o denominador.
E neste tipo de situação, sempre a divisão, né, terá como um quociente maior que 1, igual ou maior a 1, tá? Então, 8 dividido por 5, eu sei que eu terei 1 e um pouquinho, no caso 1,6, né? 8 por 8, eu tenho como resultado somente o número 1. A fração imprópria, então, né, se o numerador for múltiplo do denominador, ou seja, se eu consigo realizar essa divisão aqui sem quebra, né, a divisão exata, nós também chamamos essa fração aqui de fração aparente, né, onde a divisão resulta em um número natural, né, um número inteiro. A fração imprópria não aparente, tá, ela pode ser representada como número misto. Então, é quando essa divisão aqui resulta em um número maior do que 1, porém não um número natural. Resulta em algum número ainda decimal, tá? Então, é o caso aqui do problema que nós temos 8 barras de chocolate divididas entre 5 pessoas, tá? Já vimos aqui que em decimal, cada pessoa receberia 1,6 da barra de chocolate, né? Das barras. Mas como representar isso, então, em desenho, tá? Então, aqui, ó, nós temos que o quociente de 8 por 5 é 1, né? Então, eu já sei que 1 é a parte inteira, né? As 3 barras restantes, né, que nós representamos através da divisão de 8 por 5, como o quociente é 1 e o resto é 3, nós temos 3 barras restantes para dividir entre 5 pessoas, tá? Então, cabe a cada pessoa receber, além da barra inteira, 3/5, né, das outras barras. Então, olha só. 8 dividido por 5, né? Temos o quociente 1 e o resto 3, tá? Este resto aqui indica, então, o novo numerador da fração. E o 5, né, que já era o denominador, continua como denominador, tá? Aqui nós temos, então, ó, a situação na divisão de barras de chocolate entre 3 pessoas. Cada pessoa recebeu 2 barras inteiras mais 2/3, tá? De barra, ou seja, 2 inteiros mais 2/3. Represente com desenho. Representando com desenho, temos que cada pessoa recebeu 2 barras inteiras mais 2/3, tá? Que é como se nós pegássemos essa barra aqui e dividíssemos em 3 partes. Uma parte aqui, né, com 2 fileiras de chocolate, essa outra parte com mais 2 fileiras e a terceira parte com mais 2 fileiras. Então, a pessoa recebeu 2 barras inteiras, mais 2 partes, né, de 3 aqui, de quando a barra foi dividida em 3, tá? Então, cada barra inteira é dividida em 3 partes, como nós já falamos, né? E o desenho dessa situação é representado assim, tá? Cada pessoa, então, recebe 2 barras inteiras mais 2/3. Essa representação, pessoal, por que essas barras foram divididas, tá? Para fins de representação, todas as frações com um denominador igual a 3. Então, aqui, ó, nós temos quantas partes aqui, ó? 6, 7, 8 partes de 3, né? 8 pedaços que representam 1/3 da barra de chocolate, tá? Esses 8 pedaços aqui, ó, lembrando que nós temos 2 barras inteiras, né? Que seria, então, 6 pedaços, né? 6 sobre 3. Esses 6 sobre 3 aqui, 6/3, representam as 2 barras inteiras, tá? Que eu posso considerar, então, como 2 inteiros. E o que restou? Restou 2/3, né? Que aqui eu não chego a ter uma barra inteira, tá? Então, o número 2 aqui corresponde à fração, né? Corresponde à parte inteira, né? E nós temos a fração aparente, então, 6/3, que resulta em 2. Aqui, então, só para que vocês lembrem de realizar as atividades, né, com atenção, né? Se acharem necessários, como a fração
às vezes ela é um pouco abstrata, vocês podem representar as situações sempre através de desenhos, tá? Que pode facilitar a compreensão e a realização dos cálculos, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Realizem com atenção os exercícios propostos. Fiquem bem e até a próxima!